Oi, pessoal da TV Abrale, meu nome é Heitor William e hoje eu tô aqui com a doutora Tereza Fonseca, oncohematologista pediátrica, para falar sobre leucemia linfóide aguda infantil. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Abrale. Para a gente começar esse bate-papo, eu queria saber da senhora, doutora, um pouco mais sobre a leucemia linfóide aguda e como que ela acontece. A leucemia linfóide aguda é a leucemia mais comum da infância. Ela corresponde a 80% dos casos das leucemias agudas da infância. Na verdade, quando a gente fala leucemia linfóide aguda, significa que a célula que vai dar origem à leucemia, ela é de origem linfóide. E nós chamamos de aguda porque ela na verdade, é uma célula bem prematura, imatura, que não conseguiu se diferenciar numa célula normal. Então, diferente da leucemia crônica, essas células imaturas, elas fazem como se fosse uma falência do sangue, porque você acaba não tendo as hemácias, os neutrófilos, que são as células defesas, as plaquetas, que são os elementos responsáveis pela hemostasia primária. Então, na leucemia linfocítica aguda, é uma forma de leucemia onde a substituição de uma célula bem indiferenciada, que não consegue se formar nas células normais, e ela acontece abruptamente porque tem uma falha justamente da função do sangue, que é vital para qualquer pessoa. Certo. E, doutora, existe alguma explicação sobre o surgimento da doença? Existem algumas evidências claras de alguns agentes. Então, por exemplo, a gente sabe que a irradiação, ela leva ao aparecimento da leucemia, né? Então, aqueles sobreviventes das bombas atômicas, dos acidentes nucleares. Então, houve um aumento maior do aparecimento das leucemias nesses casos. A gente sabe que o uso do benzeno está diretamente também relacionado. Mas, na verdade, na infância, a grande maioria você não consegue detectar. Essa é até uma dúvida que às vezes os pais trazem. Então, assim, será que se eu tivesse dado uma alimentação melhor, meu filho ia ter uma leucemia? Não é uma causa que é identificada. A gente sabe que existem algumas alterações externas que acabam influenciando a mãe quando gestante e dando algumas alterações celulares nesse feto, mas possivelmente há um outro estímulo também que faz com que haja o aparecimento da doença posteriormente. O pico da incidência, então, de 4 a 6 anos, então, é o tempo do aparecimento desse novo estímulo para o novo aparecimento dessas células doentes. Então, assim, é importante frisar isso, porque sempre tem um pouco de culpa da família, né? Talvez, se eu tivesse cuidado melhor, não teria tido a doença. Talvez, se eu não tivesse tido anemia por causa da deficiência de ferro, ele não teria tido a leucemia. Não. A grande maioria você não sabe a causa e pode acontecer. Eu sempre falo, a doença pode acontecer no seu filho, mas pode acontecer comigo, na minha filha, com qualquer outra pessoa da população. A LLA, doutora, ela é mais comum em criança, né? Qual que é a porcentagem de incidência? Então, na LLA, você sabe que o câncer mais comum na criança é a leucemia, né? Em todas as faixas etárias, a leucemia, ele é o câncer mais comum. E das leucemias, a grande maioria dos nossos casos são as formas agudas. Das formas agudas, 80% delas é a forma linfóide, 20% é a forma mieloide. Então, assim, ela é muito mais comum na criança. Certo. E, doutora, qual que é o exame que ajuda a diagnosticar a LLA? É importante também a gente frisar isso, né? Muitas vezes o pai fala assim, e se eu estivesse fazendo hemograma de rotina, será que eu não teria detectado? Não teria sido melhor? A leucemia aguda, como o próprio nome fala, é muito aguda. Então, assim, não existe, por exemplo, um screening que você vai dizer assim, eu vou fazer hemograma, sei lá, uma vez por ano eu vou ter uma chance maior de detectar, como nós fazemos com relação à mamografia, por exemplo, na mulher. Não existe isso na leucemia. O que nós temos é o que nós chamamos de diagnóstico precoce. Então, assim, diante dos primeiros sinais e sintomas, você fazer um exame, uma avaliação médica para você detectar precocemente. Quais seriam essa clínica?
Então, assim, como você tem uma falência do sangue, você tem uma anemia, a palidez, que é uma palidez progressiva, manchas roxas ou sangramentos em locais que não tiveram trauma, febre, uma febre persistente, às vezes a criança fica 2 dias com febre, no terceiro não tem, no quarto apresenta. Então, é uma febre persistente, dor óssea, podendo ser dor articular, podendo ter inchaço na articulação ou nos locais da dor, né? Então, está muito relacionado com a medula óssea, a nossa fábrica de sangue. Quando ela incha com essas células, você começa a apresentar uma pressão no periósteo que causa essa dor, né? Fora isso, você pode ter aumento do fígado, aumento do baço, as ínguas pelo corpo. Então, assim, tudo que eu estou falando também é muito comum em outras doenças da infância. Então, por exemplo, toda palidez eu vou achar que é leucemia? Não. A principal causa de palidez é deficiência de ferro. Mas uma criança que não melhora, já tomou ferro, aí começa a ter febre, começa a ter aumento do fígado, do baço. Então, você começa a agregar sinais e sintomas que tenham particularidades em relação à leucemia. Diante dessa clínica, então, diante de palidez e ou febre persistente, e ou dor óssea, e ou linfonodos aumentados, e ou aumento do fígado, e ou sangramento, manchas roxas, você deve procurar um clínico, né, normalmente um pediatra, e ele deve fazer um hemograma. No hemograma, se você tiver 2 baixas, porque no hemograma você tem 3 séries, que a gente chama a série vermelha, a série leucocitária e a plaquetária. Se você tiver baixa em 2 dessas séries, de alguma célula, como uma neutropenia, uma anemia e plaquetopenia, já é indicativo ir para o especialista para fazer a medula óssea, que é o exame que faz o diagnóstico, e aí avaliar a possibilidade de ter uma leucemia. Se você está gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal da TV Abrale, porque nós temos muita coisa sobre o mundo do câncer. E doutora, eu acredito que uma das dúvidas mais comuns entre os pais é se a LLA infantil ela tem um bom prognóstico. A LLA infantil tem um excelente prognóstico, né? Então, se nós nos basearmos nos estudos americanos, que você tem acima de 80% de chance de cura dessas crianças. Porque hoje nós já sabemos que a leucemia na infância, você tem umas alterações genéticas que são de melhor prognóstico, que tem uma evolução melhor. Ainda no Brasil, a gente não está com as mesmas taxas dos países desenvolvidos. Mas nós sabemos que no tratamento da leucemia existe uma complexidade que nem sempre é a falha na resposta. Na verdade, no Brasil, nós temos uma toxicidade ainda ao esquema quimioterápico. Então, a mortalidade no Brasil está muito relacionada à infecção, né? Então, você começa a tratar, esses pacientes ficam com a defesa baixa, muitas vezes são crianças com um nível socioeconômico baixo e que aí, quando tem uma infecção, se você não atende prontamente da forma correta, uma alta probabilidade de complicação e morte. Então, a gente, no Brasil, ainda está perdendo muitas crianças por complicação, sendo que, na maioria delas, é infecção. Certo. E, doutora, quais são as opções de tratamento para essa doença? Na leucemia linfocítica aguda, os protocolos cooperativos nacionais e internacionais praticamente usam as mesmas medicações, que são corticoide, vincristina, os antracíclicos, a citarabina, a mercapturina, a tiguanina, a ciclofosfamida, a asparaginase, que agora a gente usa a forma peguilada, né, que é a pegasparaginase, que nós temos no Brasil. A combinação dessas medicações e as suas intensidades é que modificam conforme o protocolo. O Grupo Brasileiro de Tratamento de Leucemia, que está agora saindo com um novo protocolo para a gente ter uma cara do Brasil. E esse novo protocolo está envolvendo o Brasil inteiro. A intenção é que todos façam o mesmo tratamento e que nós possamos estar falando do diagnóstico preciso em todos os locais, né? E lembrando que isso é de extrema importância. Então, assim, hoje, para você fazer um diagnóstico preciso de leucemia, você tem que ter não só o mielograma, não só a morfologia, mas a imunofenotipagem, a biologia molecular. Então, a gente tem que ter
porque novas drogas estão surgindo. Então, existem drogas que, com alterações moleculares, você precisa usar essa medicação. Veja o imatinib, né, nas crianças que têm o cromossomo Filadélfia positivo, a translocação 922. Então, nesses casos, além da quimioterapia habitual, você usa também o imatinib. E como estamos falando de novas tecnologias, de novos tipos de tratamento, nós temos as imunoterapias, né? Então, o blinatumomab é uma medicação que veio, né, e que realmente nos pacientes que não responderam, que tem doença residual mínima, é o tratamento de escolha antes de ir para transplante. Está entrando no Brasil o Carticel, né, que é justamente aquele tratamento inovador, onde você usa a célula T justamente para fazer o papel de estar atacando essa célula leucêmica. Então, hoje ainda os tratamentos eles estão clássicos, com as drogas clássicas, mas para aqueles pacientes que não estão respondendo, estão surgindo a imunoterapia, nós estamos falando do Blina, mas outras imunoterapias estão surgindo, e o Carticel também, que já é uma promessa de que a gente consiga aí aumentar a nossa taxa de cura. Lembrando que no nosso país a gente tem que pensar na infraestrutura para que essas crianças consigam manter o tratamento com menor toxicidade. Certo. E doutora, qual dica a senhora pode estar deixando para os pais que estão assistindo a gente, das crianças que têm LLA? Eu acho que a grande dica é saber que a leucemia é uma doença com alta taxa de cura. Então, a gente sempre tem na mente que aquele paciente que você está tratando, ele vai estar no grupo que vai curar. Mas, para ela obter a cura, ela passa por um protocolo de tratamento, que é um protocolo que a gente sabe que é difícil para a família, é difícil para a criança. Muitas vezes, para crianças que vêm de cidades que não têm unidade de tratamento, há o distanciamento dos outros membros da família, dos irmãos, do pai, né, que isso traz também uma consequência para aquela família, a saudade. O que eu peço é que quando tiver nesse nível, vocês lembrem que a gente tem um troféu lá no final do túnel, que é a cura dessa criança. Então, assim, se é uma criança que tem febre, ela tem que vir imediatamente para usar o tratamento adequado de antibiótico para evitar que isso complique. Se ela está com defesa baixa, ela não deve sair da cidade onde ela está sendo tratada, porque tem um risco dela ter uma infecção grave. Se ela tiver qualquer outra intercorrência, ela tem que vir imediatamente na unidade de tratamento, na emergência, para ver. Então, às vezes, as famílias já ficam assim, há tanto tempo que eu estou afastado, hoje que eu estou aqui com minha família, uma febrezinha não deve ser nada. Isso só faz, às vezes, você distanciar aquele troféu que a gente tanto almeja, que é a chance de cura das nossas crianças. Então, eu acho que o recado é: temos esperança, a chance de cura é alta, o tratamento é difícil, mas a gente espera que todos cheguem lá carregando aquele troféu que é a cura que nós tanto almejamos para todas as crianças. Com certeza, doutora. E eu gostaria que a senhora deixasse suas considerações finais sobre a LLA aqui para a galera que está nos assistindo na TV Abrale. Nas minhas considerações finais, eu quero colocar que a leucemia linfocítica aguda é um câncer que já foi muito estudado e continua sendo muito estudado. O tratamento ainda é a base de quimioterapia, que é um tratamento clássico, mas esse tratamento clássico tem alta chance de cura. O tratamento ele é difícil, né? Precisa e exige da equipe, do hospital e da família uma dedicação quase 100% nesse período para que você diminua as chances de uma intercorrência mais grave e o óbito, que é o que nós não queremos. E naqueles casos onde a doença começa a ficar refratária, surge agora a esperança de novos tipos de tratamentos de imunoterapia, tratamento de célula-alvo, né, o Carticel. A gente tem uma esperança aí que mesmo aqueles casos que ainda não responderam tão bem, você tem outros tratamentos, inclusive o transplante de células-tronco. Todas as crianças têm essa chance de transplante caso tenha remitido da doença. Então, acho que minha consideração final é uma consideração de esperança para todos aqueles que estão passando nesse momento pelo tratamento de uma leucemia linfocítica aguda. Ótimo. Doutora, em nome da TV Abrale, eu quero lhe agradecer por esse bate-papo.
bate-papo rico. E lembrar você que está assistindo de não se esquecer de se inscrever no nosso canal, curtir e comentar para continuar acompanhando mais episódios da TV Abralho. Muito obrigada, gente. Até a próxima.